Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, não estava nem em condições de gravar um vídeo, né? Não fiz a minha live, não fiz o vídeo de ontem, o pré-jogo normalmente que eu faço aqui, mas em respeito a você e também para falar dessa grande vitória do Corinthians, estou aqui falando baixinho porque a minha voz está completamente arrebentada por conta de uma dor de garganta, um quadro aqui que me acometeu, mas enfim, vamos ao que interessa. Grande vitória do Corinthians, especialmente pelo resultado, né? A gente pode analisar a atuação de várias maneiras, é óbvio que o Mirassol teve mais a bola e eu tava olhando as estatísticas do jogo, é impressionante o que aconteceu. O Corinthians chutou 3 bolas no gol. O Corinthians teve 3 finalizações no alvo e as 3 acabaram resultando em gols. As únicas 3 finalizações do Corinthians no jogo inteiro. O Mirassol teve 21 finalizações. Sabe quantas no alvo? 1. O Mirassol teve mais posse, mais escanteios, mais finalizações, mais chances criadas, mas o Corinthians foi impressionante. Foi certeiro, foi cirúrgico, soube sofrer, também é verdade. O futebol é muito louco, né? Porque era um jogo carregado de uma tensão de várias maneiras. Voltada ao Yuri Alberto, especialmente, né? Que era um cara que precisava se recuperar, precisava dar a volta por cima e vejam só, o primeiro gol do Corinthians sai de um pênalti sofrido por ele. O Reinaldo puxa o braço dele, causando um impacto, né, numa bola cruzada pelo Matheus Bidu, numa recuperada de bola. O Corinthians teve bons momentos ofensivos, embora apenas as 3 finalizações, tá? E aí a primeira possibilidade de você abrir o placar no jogo é justamente num pênalti. O estádio inteiro grita o nome do Yuri, mas quem vai pra bola é o Maicon, que vem jogando muito bem, que é um dos capitães dessa equipe, que é um dos líderes, sem dúvida nenhuma, e evoluiu muito nas mãos do Dorival, a gente precisa falar sobre isso. O Yuri, depois do jogo, deu uma entrevista, até questionado, né? Poxa, o torcedor pediu pra você bater, e ele falou, já estava decidido que eu não ia bater, foi uma decisão do técnico e eu respeitei. Cabe a mim trabalhar para voltar a ser o primeiro batedor. Então, assim, talvez até ele quisesse bater o pênalti para, sei lá, apagar aquela imagem do que aconteceu, mas o Dorival já tratou de definir. E assim, o Dorival também foi cobrado por uma falta de comando, na medida em que o Memphis já tinha dado uma cavadinha nesse Campeonato Brasileiro contra o Mirassol e errado. Depois vai o Yuri e bate de cavadinha de novo. E muita gente questionou, né? Poxa vida, proíbe a cavadinha, né? Porque ainda mais quando tá 0-0. Eu sei que é um recurso, mas muita gente criticou o comando do Dorival e ele tratou de resolver que o Yuri não iria bater o pênalti. E assim, é claro que é uma decisão ali da responsabilidade do atacante, mas eu entendi o Dorival fazer isso, porque ele tira a pressão, né? Tipo assim, cara, vamos preservar um pouquinho, porque se ele perde mais uma vez, independentemente da forma, ele perdia o jogador no jogo. E olha que o Yuri tem uma força mental muito grande, a gente sabe, mas era muito difícil dele retomar ali se ele perde de novo, né, um pênalti em casa, quando tá 0-0 contra uma equipe que até pouco tempo atrás estava no G4, né, que disputa as primeiras posições do campeonato. Enfim, o Maicon fez o gol e o Yuri, ele fez um grande jogo, cara, porque ele sofre o pênalti, ele faz o segundo gol e ele dá uma assistência pro terceiro. Ele foi fundamental. O Matheus Bidu também participou dos 3 gols, não, dos 2, né? Do terceiro ele já não tava. Aí ele já tinha saído pro Angileri. Mas o Yuri, no segundo gol, é um lance difícil, cara. O Vitinho já tá em campo, e aí uma combinação muito boa do Matheus Bidu com o Vitinho, uma bola longa, esticada, difícil. O Vitinho busca, quando ele cruza, ele chuta forte essa bola. E o Yuri pega de primeira de esquerda e vence o goleiro Walter, que tá meio que tentando fechar o ângulo. Naquele momento, só dava Mirassol. O Mirassol chegava com muito perigo. Até por estar perdendo o jogo, e o Mirassol é um time ousado, eles têm um jogo físico muito forte, eles fizeram algumas faltas até ignoradas pela arbitragem. O Mirassol chegou, mas o Mirassol tava chegando, tava dando trabalho para a defesa do Corinthians. E aí
os espaços se ofereceram, né? Por isso que o Corinthians teve alguns contra-ataques. Alguns tiveram sequência, outros não. Mas quando a bola chegou, o Corinthians resolveu e acabou marcando os seus gols. O segundo foi dessa maneira. E o terceiro também é um contra-ataque que o Yuri recebe pela esquerda. Ele tem tempo, o Memphis está já entrando no jogo nos minutos finais. Ele entra pela direita, o Yuri está tentando achar ele, mas estava difícil, porque os caras estavam fechando a linha de passe. O André, o menino que também entra no segundo tempo, o André Luiz, ele tá vindo para acompanhar a jogada. E o Yuri tenta tocar para ele, bate na defesa, volta para ele, o Yuri dá um giro e tal, e de perna esquerda lança o menino pisando na área, sozinho, ele chuta a bola, dá um leve desvio e ele marca o seu primeiro gol como profissional. É muito legal, muito legal. E, cara, 3-0 contra um bom time, um bom adversário, e que tava jogando e atacando o jogo inteiro. O Dorival / Lucas Silvestre, né? Meio parecido comigo, né? Que estava na área técnica, porque o Dorival estava suspenso. Ele escalou um time com o Ranieri meio híbrido, né? E ele começa como terceiro zagueiro e durante o jogo ele vai avançando já para a volância. Martinez e Maicon, Bidon, que hoje estava um pouquinho sumido, Guinegão e Yuri Alberto. Esse foi o ataque do Corinthians. E assim, mesmo na dificuldade, o Corinthians soube jogar o jogo. Soube sofrer, o Bidu muito acionado pelo lado esquerdo, fez um jogaço, não canso de dizer, como evoluiu o Bidu, é impressionante, ele recebe com espaço pelo lado esquerdo, ele tá tendo uma tomada de decisão muito boa, ele tá se prontificando pro jogo, aparecendo pro jogo, muito bem Matheus Bidu, muito bem, e com isso o Corinthians conquistou uma fundamental vitória, até porque o meu Grêmio lá, por conta de problemas da arbitragem, enfim, perdeu o jogo para o Bragantino. E aí, no saldo, olha como foi importante essa vitória de 3-0. O Corinthians passou o Grêmio na tabela e chegou à primeira página da tabela, 10º lugar. Claro que é pouco, né? Claro que é pouco, mas, cara, até pouco tempo a gente estava vendo outra situação, né? Com perigo e tal, e é um Corinthians em semifinal de Copa do Brasil. Esse brasileiro é para você pontuar ali e ficar nas primeiras posições. Acho que tem campeonato ainda, dá para beliscar, quem sabe, uma pré-Libertadores, dependendo do que pode acontecer. E se voltar, claro, né, para a Copa do Brasil, que é uma chance de título que o Corinthians ainda tem. E eu não acho que seja impossível, porque do outro lado tem o Vasco e o Fluminense. Enquanto que desse lado você tem o Cruzeiro, que eu acho que é favorito e tudo mais, mas, cara, o Vasco ganhou do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Então, 2 jogos, dá pra sonhar. E com jogadores recuperados lá, né, que é o que a gente espera. Enfim, uma grande vitória. E por que eu disse, né, que esse jogo era carregado de tensão? Porque situação de tabela, a questão envolvendo o Yuri Alberto e 7 jogos consecutivos sem vitória em casa. E o Corinthians já há 3 jogos sem vencer, emendando uma sequência terrível. E teve aquele problema de arbitragem no jogo contra o Inter lá em Porto Alegre. Então, assim, era um jogo tenso. Antes de uma data FIFA, né, que você para vários dias, né, e aí você fica remoendo muitas vezes um resultado ruim. Dentro de casa, a Fiel fez a sua parte, apoiou inclusive o Yuri Alberto, que é o maior artilheiro da Arena, com 47 gols, completando seu 100º jogo ali. Uma média muito boa, né? 100 jogos, 47 gols, uma média aí de quase 1 gol a cada 2 jogos. É uma média muito, muito boa isso dentro da Neoquímica Arena. Fala, torcedor corintiano, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe o like e se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito dessa vitória aí top do Timão aí. O Timão aí jogou muito ontem. Vamos trazer também a análise aí do Chico aí, deixar todos os créditos aí, né? Chico Cassier que trouxe aí a respeito dessa vitória do Timão aí. O Timão teve posse de bola, entendeu? Finalizou poucas vezes, mas a finalização que teve foi finalização cirúrgica, 3 finalizações pro gol e 3 gols, né? Então o Corinthians vem tomando uma cara do Dorival Júnior. Acredito também que aquele jogo contra o Inter e contra o Flamengo a gente foi passar da perna. E não vamos esquecer isso, não vamos falar de arbitragem, mas o Corinthians vem com outra postura diferente. O Dorival buscou peças de reposição aonde ele deveria encontrar, né? Foi lá na base buscar as peças
e foi prometido reforços para ele e não trouxe os reforços que foi prometido. E o Dorival deu um jeito, foi lá na base, encontrou o Guinegão, encontrou o Kaique e agora encontrou aí o moleque André. E o moleque fez gol, né? Volante, muito bom, gosto muito do futebol dele. E vamos esperar aí o que tem de melhor aí pro Corinthians. Só tô achando a falta do Kaique, né? O Kaique deveria jogar mais, que o Dorival não tá colocando ele. Queria saber o que é que você pensa, o que é que você acha disso. Deixa seu like, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!